Bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 83, pessoal. Como que o tempo passa, né? Aquelas conversas de elevador, como que passa o tempo, né? Mas passa mesmo. Eu vi no meme esses dias, né? Uma pergunta: como está o tempo? Resposta: o tempo está passando. Bom dia para você, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Bom dia, meu brother MacGyver aqui sempre, obrigado. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados, horários alternativos, tá bom? Obrigado pelas palavras de carinho, obrigado pelo apoio que vem sempre, obrigado pelos feedbacks, pelas críticas, por tudo que agrega isso é muito importante, tá? Esse conteúdo fica gravado aqui, obviamente, nesse nosso Instagram e depois também no Facebook e no YouTube. Eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? É isso aí. Mas agradeço. Hoje é quinta-feira, né? Quintou. É isso aí. Quintou. E que você tenha um grande dia aí. Se não tiver coisas fáceis hoje, que as coisas possam se resolver. E que ao final do dia possamos agradecer e falar que legal. Apesar de tanta coisa, deu certo. E se não deu certo ainda, vai dar certo. Então tá bom. Agradeço aí a você. Vamos ao que interessa então, né? Vamos lá. Chega como é que fala? De enrolação e vamos conversar um pouquinho do assunto de hoje aqui, né? Você sabe aquela expressão que já há um tempo é adotada no Brasil? Aliás, nosso país é o país das expressões, né? A mais assim que eu vejo atual, não é o tema de hoje, mas a mais atual que eu vejo é o tal do passar pano, né? Ficar passando pano, né? Enfim, pode ser um tema para outro dia. Mas hoje eu quero falar de um tema que é aquele chamado alugar um triplex na cabeça de alguém. Ah, o fulano alugou um triplex na cabeça. Quando eu falei para a pessoa aquela coisa lá, eu aluguei um triplex na cabeça dele. Ah, o fulano alugou um triplex na minha cabeça. Então, é a expressão que a gente conhece, né? Ela ficou popularizada. Alugar triplex. Existe a expressão alugar um triplex na cabeça de alguém. Eu penso que com certeza tu já ouviu essa expressão. Alugar um triplex na cabeça de alguém. Como que é isso, Baracho? Vamos lá. Vamos para a parte das definições, né? E eu com o meu caderninho aqui. Olha só. Alguém deixa uma fala, deixa uma situação que acaba dominando o pensamento da outra pessoa, né? Alguma coisa ali é solta pelo campo da palavra, pelo campo do comportamento, pelo campo de uma situação, né? E dependendo da pessoa que começa o aluguel do triplex na sua cabeça, dependendo do assunto, dependendo do que é, a pessoa já tem o sono interferido, o sono sai, a pessoa para de comer, ou a pessoa vai comer demais, em decorrência do triplex que foi alugado. A pessoa vai se dar a compulsões, seja qual for, né? Ela pode reavivar alguns comportamentos, até alguns vícios, alguma coisa que ela tinha até superado diante daquele triplex que acontece na sua cabeça. Além de tristeza, além da ansiedade, né? A ansiedade já é uma coisa que aparece por si só, ainda mais com um triplex alugado na nossa cabeça, ficamos ansiosos diante daquilo. Aquela sensação de perda de um controle de alguma coisa, não sei, a sensação de que alguma coisa vai piorar diante daquilo que tá na minha cabeça. E qualquer outro sentimento, né, que vai tomar conta da pessoa. Acho que um deles também, associado com a ansiedade, é a preocupação. Então, quem tem um triplex alugado na própria cabeça, fica preocupado, fica ruminando, aquilo não sai da sua cabeça, aquele cenário, e a pessoa fica pensando mesmo, né? Aí eu fui fazer a pesquisa melhor sobre esse termo, né? Olha só, então, o triplex significa o quê? Que algo ou alguém está constantemente na mente de outro alguém. Como já falamos, causando preocupação, causando reflexão, também tem isso, e causando obsessão. Então a pessoa é tomada por aquilo, você não consegue disfarçar, né?
Você fica ali numa situação, quando alguém pega e fala, hoje é sexta-feira e segunda-feira tem que estar resolvido e é com você. Aí você já passa o final de semana na pior fase da sua vida e fica pensando até chegar aquele momento para ver o que faz, né? Então é isso aí. Então os triplex são alugados nas nossas cabeças aí, né? A pessoa fica remoendo aqueles conteúdos, fica pensando, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, né? E assim, ó, tem duas coisas. Esses triplex, eles podem ser alugados na cabeça de outra pessoa e muitas vezes não tem nenhuma intenção da parte de quem fala, tá? A pessoa de boa falou alguma coisa, expressou alguma coisa aconteceu, só que o receptor daquela mensagem, o receptor daquela situação, ele pega aquilo, potencializa 10 mil vezes, aí realmente aquilo vai pegar muito na vida dele. Em alguns casos é até uma questão de carapuça, né? Em alguns casos, em algumas situações. Então a pessoa pega aquilo para ela e aquilo fica na sua cabeça e a pessoa, né? Tem gente que nem dorme, né? Como já falamos, se tiver que resolver com alguém, não vai esperar outro dia, até de madrugada vai conversar, vai tentar acalmar aquilo, né? Como assim esse negócio, fulano? Como assim? Né? Não, nada não sei o que. Não, peraí, explica melhor. E a pessoa não sossega, né? Ela pode até esboçar uma primeira compreensão, depois ela volta atrás, ela volta e ela não sossega, porque aquilo perturba a sua mente, né? Então, tem triplex que é alugado que não foi nada intencional, não foi por mal, é mais o receptor que capta ali, né? É aquela velha coisa, né? Às vezes a pessoa tá com você assim meio diferentona, ou até tratando mal, ou até triste, sei lá, e você não tem noção do que você fez, né? E realmente não fez nada. Você falou, você se comportou, você fez alguma coisa, mas o lado de lá captou de um jeito que a pessoa ficou horrível, né? E ela pode querer cobrar ainda você de alguma coisa, ela pode querer... E você fala, mas olha, eu não pensei nisso. Tem assim, tá? Tem desse jeito. Mas também vão ter pessoas que vão intencionalmente alugar sim um triplex na cabeça do outro. Em muitos casos, assim, pode ser até intencional, mas não é por mal, é para ajudar a pessoa. Mas vai ter o intencional que é para realmente atrapalhar a vida do outro, para perturbar, para incomodar a pessoa, para poder punir, para gerar culpa ou qualquer outra coisa. E é claro, exercer controle na vida do outro. Como é que foi para você aí vivenciar uma situação de um triplex alugado na sua cabeça? Bem, eu já tive isso várias vezes e eu falo que não é brinquedo não, viu? Você fica muito ligado nas coisas, você fica muito assim, sem a espontaneidade, você fica muito vigilante, muito ansioso. Qualquer coisa que você escuta a partir daquilo, você vai ficar mais pirado da cabeça ainda, fica paranoico aí, que negócio complica, hein? Fica paranoico, ah, estão falando mal de mim, mas quem falou de você? Houve uma situação concreta? Não, então a gente começa a agir baseado no que nem está acontecendo, a gente vai baseando no que a gente pensa. Foi até um tema aqui de outro Desembaraxando, né? Esse negócio da nossa cabeça, que começa a oferecer realidade, né? Eu olho mais aqui dentro, já é uma tendência natural nossa, do que olhar para fora. Então, esse triplex ele pode desencadear outras coisas, em decorrência do triplex já alugado dentro da nossa cabeça. Incomodar, punir, gerar culpa, gerar controle e aquela coisa toda. Então vai ter pessoas que realmente vão intencionalmente querer alugar um negócio na tua cabeça, porque em alguns casos ela vê que ela está perdendo algo com você, até o controle, né, para quem é controlador, né, aí procura sustentar o domínio naquela pessoa alugando triplex na cabeça dela. E tem pessoas que são assim, elas se sentem as piores do mundo, elas se sentem as culpadas, elas se sentem responsáveis por coisas e pessoas que elas não são responsáveis, mas ela introjeta esse lugar e ela assume esse lugar e para se eximir daquela perturbação ela cede. Então também tem isso, tá? Triplexes alugados para nos controlar, nos oprimir. Mas aí vem a pergunta, né, Baracho? Mas por que algumas pessoas conseguem
alugar um triplex na cabeça da outra? Porque, claro, todo mundo pode ser sujeito a ter um triplex na sua cabeça, tá? Alguns de maneira mais intensa, outros mais rapidamente já desencana, consegue sozinho pensar, digerir e sai fora, outros com terapia, outros buscando um aconselhamento, outros não conseguem tão facilmente, mesmo com ajuda, demora mais. Então por que alguns são pegos, né, nessa questão do triplex? Por que em alguns o triplex é alugado mais ainda, né? Então é isso. Vai ter triplex que é alugado sem nenhuma intenção, a pessoa falou e eu escutei, eu potencializei aquilo na minha cabeça, e há quem queira por maldade mesmo, ou até para poder, pro meu bem, me educar em alguma coisa, e eu fico pensando naquilo. Mas vamos lá. Por que algumas pessoas conseguem ter triplex na sua cabeça ou conseguem alugar um triplex na cabeça do outro? Por quê? O que acontece isso? Eu penso que um dos motivos que faz eu ficar com um triplex na minha cabeça vai depender muito de quem me fala alguma coisa. Aí começa a questão, né? Vai depender da pessoa. Tem pessoas que conseguem alugar na minha cabeça um triplex e tem pessoas que não conseguem. Por que algumas conseguem, Baracho? Conseguem por uma coisa, por um sentimento chamado amor. Tá entendendo? Então, pessoas que nós amamos, pessoas que que tem uma importância em nossa vida, seja qual for a importância positiva ou até negativa, a pessoa pelo controle, né, tem uma importância. Então, essas realmente conseguem alugar triplex mais na nossa cabeça. O que o Magai falou aqui? Normalmente em encontros familiares, quanto mais próximo, mais oportunidades de fazer isso. Verdade, meu brother. Aí eu vejo aqueles temas de terapia no final do ano, né? Quando vai ter que se encontrar e ficar em Natal na casa de um, Ano Novo na casa do outro. Nessas horas as cutucadas podem acontecer muito, né? Porque se reencontra as pessoas, né? E aí os triplex podem ser alugados. E a pessoa passa Natal e Ano Novo com triplex na cabeça. Enfim. Mas eu penso que a questão do amor e do afeto e da importância de quem nos aluga, isso tem muito em consideração. Por exemplo, e não feche o filtro com o que eu vou falar agora, tá? Mas, por exemplo, alguns pais alugam triplex na cabeça do filho. Alugam. De maneira, muitas vezes, querendo bem, para educar, para gerar consciência assim, para poder pensar, para evocar um senso de lei dentro da cabeça da pessoa, para ela poder não fazer besteira. Ok. Mas em muitos casos realmente é uma questão assim de rivalidade com o próprio filho, de insegurança, de controle. Então, alguns pais podem alugar um triplex na cabeça dos filhos, né? E vice-versa também. Os filhos que alugam triplex na cabeça dos pais também tem isso, né? Porque assim, você pode ver naqueles programas de televisão, quando vai ter, por exemplo, Arquivo Confidencial, quando tinha no Faustão, né? Programas assim, que alguém era homenageado. Agora aguenta, coração, vai ter lá as homenagens. Aí fala um amigo, aí fala um vizinho, fala a primeira professora, fala não sei quem. Mas quando chega na família, né, assim, depende da pessoa. A pessoa lá na telinha até falou menos. Mas por ser aquela pessoa mais ligada na minha vida, a quem eu amo e tenho um afeto do caramba, já fico emocionado, já choro, já toca na gente. É diferente, é claro que é diferente, né? Então pessoas assim, com essa importância em nossa vida, o triplex é mais alugado sim. Por exemplo, algumas pessoas nós damos mais importância no que se refere ao que elas pensam de nós, né? Assim, pessoas que temos preocupação sobre o que elas pensam de nós, quando elas trazem alguma coisa pra gente, pode alugar um triplex muito facilmente na nossa vida, porque eu começo a me achar assim que eu estou perdendo lugar naquela pessoa, eu estou perdendo um lugar importante, eu estou perdendo um lugar de afeto, eu estou perdendo alguma coisa, o desamparo vem, e eu fico doido, eu fico obsessivo, perturbado, tentando recuperar aquele lugar, tentando entender esse triplex na minha cabeça e tentar voltar àquele lugar que eu entendo que eu estou perdendo, e muitas vezes não está acontecendo nada. Nós adoecemos realmente por interpretações, né? Assim, meu amiguinho, minha amiguinha, aqui do Desembaraxando, né? Então essa questão do afeto e a importância de quem coloca o triplex vai fazer o triplex entrar. Outras pessoas falam um monte de coisa, você tá nem aí, né? Você tá cagando pra isso. Mas outras, dependendo, pega muito, né?
Pega muito. Eu falo muito isso aqui, por exemplo, aquilo que a minha esposa e meu filho, que são importantíssimos para mim, pensam de mim, para mim tem um peso muito grande isso. Outras pessoas não, né? Então é assim, acho que você deve ser meio que assim também, né? Eu lembro uma vez de uma pessoa que eu atendi, e ela contando do pai lá, que teve uma questão de apreensão lá, ele foi conduzido, ele inocentemente foi provado, não fez nada de errado, e depois ele adoeceu com isso, aquele pai. E a paciente falava assim, meu pai adoeceu porque ele foi muito humilhante, ele se perceber sendo levado assim no olhar da gente, a mulher e as filhas vendo aquilo. Ele ficou muito mal com aquilo, porque pela imagem que ele representa para aquela família, ele ficou muito mal. Então quer dizer, é um triplex que até adoece a gente, né? Até adoece a gente. Então não é só pai e mãe, não é só irmão, não é só cônjuge, né? É de acordo com o modo que a pessoa tem importância em nossa vida. Amigos específicos, alguns cônjuges aí tem essa questão também. Então essas pessoas podem alugar triplex em nossas cabeças. No trabalho, o chefe, o companheiro ali de bancada, enfim, é de acordo com a importância. E é assim, que nem eu falei agora há pouco, ter um triplex alugado de tudo não é o fim do mundo. Vai ter triplex, como eu já falei, que quem quer alugar na cabeça do outro faz por maldade sim, para perturbar, enfim, como já falamos. Mas tem triplex que é educativo, para poder ajudar a gente, né? Vamos pensar na terapia, por exemplo. A terapia é um momento importante para triplex ser alugado, né? Quando o paciente, o analisando, o cliente, cada um dá o seu nome, né? Quando essa pessoa, ela se escuta na terapia, quando ela se percebe, quando o analista apontou alguma coisa, ela vai ouvir, ela vai se apropriar da sua subjetividade, ela vai se apropriar do saber inconsciente que está na sua fala, né? Assim, vai se escutar e dependendo do que se escuta, ela vai ter o triplex alugado. E aí vem aquilo, né, que a terapia não acontece só no setting, só no consultório, ela acontece fora. A pessoa sai da terapia pensando, ela vai pro carro pensando, e em casa ela pensa, até que uma hora vem um negócio assim que ajuda, tá? Então, nesse caso, o triplex é importante. O triplex é para ajudar a pessoa a evoluir, é para ajudar a pessoa a crescer, é para impulsionar a pessoa, é para poder fazer a pessoa mudar. O triplex, nesse sentido, é uma provocação importante para a pessoa, né? Então, tem triplex que é para poder detonar o outro, que é fruto de inveja, de insegurança, de maldade. Tem triplex que é acionado, que ninguém fez nada, é mais de quem escutou e pegou para ele aquilo, ou para ela, e fica com minhoca na cabeça. E vai ter o triplex que é educativo, né? Mas vamos pensar no triplex que é o oriundo de maldade, né? Então vamos pensar nesse sentido, tá? Esse um dos três que eu citei. Então, por exemplo, mas será que tudo que vem até nós merece esse aluguel? Será que tudo que vem até nós merece esse aluguel? Como falamos no começo, alguns desses triplex, eles geram controles, né, em nossas vidas. Podem nos atrapalhar. O triplex, nesse sentido maléfico da coisa, é a marca do desejo do outro na nossa vida. É a marca do desejo do outro na nossa vida. Quando a pessoa começa a escapar, o outro lança uma palavrinha lá para controlar, né? É muito comum isso na terapia, tá? O Freud já falava que nem sempre o familiar de um paciente vai gostar que ele está em terapia, porque a pessoa vai mudar, vai se posicionar, vai começar a falar. E não é uma questão assim de implicância, de rebeldia, é para poder viver melhor. Mas quem se beneficiava com os ganhos secundários de outrora não vai gostar disso. Aí vem o marido, a esposa que não gosta da terapia, né? Ou o filho. Agora vem a pessoa com a terapia agora, né? Já vem a pessoa. Aí, né? Enfim, para tentar lançar alguma culpa, para fazer a pessoa pegar alguma coisa. E tem gente que é assim, né? Que adora ficar lançando coisa na cabeça do outro, né? E aquele tesão, aquele prazer em observar a pessoa se torturar, e a pessoa sofrer, e a pessoa voltar até ela pedir perdão de coisa que não fez, né? Assim, então é complicado. Uma pessoa frágil em sua personalidade, ela pode facilmente permitir que se alugue um triplex na sua cabeça. Uma pessoa com baixa autoestima,
uma pessoa que busca muito validação do outro, uma pessoa que tem tantas dúvidas sobre si mesma e tem que ter o outro para poder inscrever alguma coisa, para poder sinalizar alguma coisa. Se cai na mão de uma pessoa mal intencionada, aí vem as relações tóxicas, né, que a pessoa não larga, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo com um triplex na cabeça, mas pelo menos tem alguém, né? Olha o que a pessoa pode fazer, né? Então, pessoas frágeis na personalidade, elas podem ter esse triplex alugado na cabeça, ela vai dar mais importância ao pensamento do outro do que ao próprio, né? É bem essa questão. Então a pessoa ela busca alguma coisa mais fora dela do que nela mesma, né? Então, se você passa por esse modo assim, embora você possa estar envolvido e até duvidar que o triplex é uma coisa ruim, e é ruim sim nesse caso, não permita que esse aluguel aconteça na sua cabeça. Tome posse da sua mente, amiguinha, amiguinha. Tome posse da sua mente. Fuja desses controles, né? Dessas opressões direcionadas a você, que muitas vezes vem disfarçado de cuidado, de amor. E a pessoa com triplex alugado ainda defende quem aluga triplex na sua cabeça, né? Não, mas ela quer o meu bem, mas ele tá me ajudando, não tá ajudando nada. Acorda pra vida. A pessoa tá controlando a tua cabeça porque ela depende muito mais de você e faz você se sentir um porcaria. O porcaria é quem quer dominar. Porque quem quer dominar, quem quer controlar, é a pessoa mais insegura. O dominado, se notasse o poder que tem, educaria a outra pessoa. Mas não consegue fazer isso, né? Então, é uma questão aqui, pessoal, da nossa mente. Como falava o Gabriel Pensador naquela música, né? A gente muda o mundo na mudança da mente. A gente começa realmente de dentro para fora, né? Até falamos sobre isso dias atrás, né? Tem pessoas que mudam de dentro para fora, que é uma questão genuína mesmo. Mas tem pessoas que serão mudadas de fora para dentro. Não quer dizer que elas vão mudar. É o que o de fora tem que estar firme o tempo todo, não baixar a guarda, porque senão o outro lá, no seu dentro, que nunca mudou, volta de novo. Então tem isso também. Então muitas vezes, para eu não deixar alguns triplex na minha cabeça alugar, eu vou ter que ter essa postura de fora para dentro. É eu ser o chamado fora em relação a outra pessoa, para não deixar que ela mais consuma a minha cabeça, né? Então você, nós, todos nós, temos total direito de nos haver com o nosso próprio desejo e sustentá-lo, e bancá-lo, e vivê-lo, viver a diferença que possuímos, viver a nossa singularidade, viver a nossa individualidade, não no aspecto pejorativo, tá? De egoísmo, de arrogância, nada disso, mas uma coisa importante. O modo como nós nos tratamos vai ser o modo como o outro nos tratará. Então, para fechar essa conversa aqui, tem triplex que é alugado sem intenção alguma. É mais de quem pega a informação e põe na cabeça. Tem triplex que o outro tem até intenção de alugar na nossa cabeça, mas ainda assim é um aspecto educativo, para o nosso bem. Agora tem triplex que é alugado que é na maldade, né? Quais pessoas conseguem mais alugar triplex em nós, Baracho? Como já falamos, pessoas onde o afeto e a importância que tem para nós é muito grande, né? É importante o que aquela pessoa pensa de mim. Pai e mãe é muito forte para nós, né? Ou outra pessoa, enfim. Então, o importante é não deixar que esse aluguel patológico, doentio, aconteça. Tome posse da sua mente. Você tem a capacidade de pensar por si só. E avalie. Olhe muito para quem você é de modo sincero e faça disso um filtro para ver qual triplex vai ser alugado ou não. Então, quer dizer, ao invés de permitir que esse aluguel aconteça, que alguém alugue alguma coisa dentro da tua cabeça, esse território, esse chão, esse lote, essa data que está aqui, que alguém vem e aluga, é seu. Então ninguém vai alugar o que é seu. Já está comprado desde que você nasceu. Isso aqui é seu. E é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo seu carinho. Se você perdeu o começo aqui dessa live do Desembaraxando, volta para assistir, está gravado aqui. E se você lembrou de alguém, recomende.
Como falou aqui o MacGyver, né? Afaste-se dos locatários. É isso aí, meu brother. Obrigado. Recomende para alguém, compartilhe com alguém e nós só temos que lhe agradecer, tá certo? Quintou. Bom dia para você. Valeu. Beijo no coração e até o próximo Desembarachando. Valeu.